Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, com o nosso terceiro vídeo sobre cavilhas. Por que o terceiro vídeo? No dia 9 de junho nós publicamos o segundo vídeo, respondendo a uma série de perguntas que nos haviam sido feitas sobre cavilhas, só que neste vídeo nós tivemos mais perguntas. E aí nós compilamos, porque foram várias, e decidimos fazer esse terceiro vídeo para responder a todas elas. E pessoal, função da quilometragem rodada, eu vou ter que ler a lista, porque é muita gente e muita pergunta, ok? Então, primeiro, o A. Cabral e o Varley Lincoln, assim como o Márcio Garcia, eles fazem perguntas sobre a quantidade de cavilhas, perfeito? Então, aliás, nem todas têm a ver diretamente, a pergunta foi qual o número de cavilhas a usar, mas todas as perguntas estão relacionadas. Então, quantas cavilhas a gente usa? Seja a peça estreita, seja a peça larga, tá? A gente segue aquela recomendação. Primeiro, distância mínima da borda da peça para o início da parede, 1 diâmetro, certo? Nós temos um colega, o Laércio Bael, que faz grandes contribuições, coloca muitos comentários totalmente pertinentes nos vídeos que a gente posta. E o Laércio falou que existe uma recomendação dos fabricantes de manter 40 milímetros de distância, no mínimo, entre a borda da peça e a primeira cavilha, a primeira furação. O que acontece é que, na nossa opinião, essa distância deixa muita área de peça sem um elemento de ligação. Então, a gente usa o diâmetro mínimo a distância mínima de 1 diâmetro, tomando cuidado com a furação para não danificar a peça, a furação e a colocação da cavilha. Nós vamos falar do ajuste cavilha-furo e vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, se você tiver do início da peça para a parede, o início da parede, 1 diâmetro, tá? Essa distância é uma distância boa. Depois, 1,5 diâmetro no mínimo entre esse furo e o furo seguinte, certo? Aí, no início da peça, nas extremidades, perdão, vocês façam 3 furos, certo? 3 furos consecutivos, né? Respeitando essas distâncias, e na porção intermediária vocês podem fazer furos com distância, respeitando a distância mínima de 1,5 diâmetro, que variam entre 25 milímetros até, eu já vi até 60, 80 milímetros, tá? Então, furos mais próximos nas extremidades, furos mais espaçados na porção central da peça, ok? Isso, independente se você está fazendo um armário estreito ou um armário largo, respeitando essas regras de distanciamento, vocês vão ter uma boa fixação das peças. O João Moreira e o Evandro Oliveira perguntam sobre diâmetro da cavilha versus diâmetro da broca. Como é que tem que ser o ajuste dessas peças? Por exemplo, uma cavilha de 10 milímetros, eu uso uma broca de 10 milímetros? A resposta é, depende do ajuste que você obtiver. Como é que a gente verifica isso? Você tem que conseguir colocar a cavilha com a mão, tirar a cavilha com a mão, sem usar torquês, moça, esse tipo de coisa, né? E segurando a peça pela cavilha, a peça não cair. Isso é sinal de um bom ajuste, tá? Se você tiver que usar uma marreta para colocar a cavilha no furo, o furo está muito apertado ou a cavilha está muito larga. Aí você faz o quê? Por exemplo, uma cavilha de 10. Qual é a broca em polegada logo acima da broca de 10 milímetros? Testa e vê se a cavilha não fica folgada. Se você não conseguir encontrar uma broca que te dê esse bom ajuste, você fura, por exemplo, para uma cavilha de 10, fure com a broca de 10, pegue uma lixa e dê uma leve lixada por igual, né? Faça um lixamento por igual em todo o perímetro da cavilha para conseguir o ajuste ao qual eu me referi. O Silvio José pergunta sobre durabilidade dos gabaritos, sobre o fato de ser um gabarito específico ou não e sobre fresadora de junção. Silvio, durabilidade vai depender de como você usa o gabarito, tá? Bem, primeiro, se você fizer um gabarito de madeira, faça-o de uma madeira dura, ou seja, por exemplo, jequitibá para cima, tá? Para garantir resistência. Não vai fazer gabarito de pinos que você não vai ser feliz, certo? Então, gabarito de jequitibá para cima. Na hora de colocar
a broca no furo guia, coloque a broca e tente movimentá-la até o final antes de fazer o acionamento. Mesma coisa na hora de tirar. Quanto mais cuidado você tiver, mais o seu gabarito vai durar. E, se você tiver um gabarito que você usa com altíssima frequência, ao invés de usar um gabarito de madeira, peça para um torneiro mecânico fazer para você um gabarito de metal e trate-o com o mesmo carinho. Com relação à especificidade do gabarito, o gabarito é específico? A resposta é sim. Tá? Por exemplo, se eu tenho um armário com largura 40 centímetros e um armário com profundidade 50 centímetros, eu vou ter um gabarito para cada um. Mas você pode desenvolver um gabarito quase genérico, que é uma combinação, aliás, é uma combinação não, são dois gabaritos. Você pode usar um gabarito como esse, que tem batente para as extremidades, no qual você tem um número maior de furos aqui no início, certo? Então, você faz o gabarito com 3 furos aqui são 2, mas você pode fazer com 3 para o início da peça. E um comprimento suficiente para você poder prendê-lo bem, tá? E, para a posição intermediária, você pode fazer um gabarito como este aqui, ó, tá? Esse gabarito tem um pino de indexação, um pino de posicionamento, que tem o mesmo diâmetro do furo que você fizer e o furo com espaçamento que você escolheu. Aqui no caso eu escolhi 1 polegada. O que você vai fazer? A peça está furada, você usa o pino para colocar o gabarito num furo e aí você faz um novo furo, certo? Usando o furo guia. Este novo furo que você fizer vai servir para você reposicionar o gabarito de novo, certo? Olha lá, o pino guia, introduz o pino guia no furo, aperta e torna a fazer um novo furo. Perfeito? Então, neste caso, com esses dois gabaritos, você tem um gabarito que a gente pode dizer que é mais genérico do que um gabarito específico. Com relação à fresadora de junção. Pessoal, para quem não sabe, a fresadora de junção é a famosa biscoiteira, tá? É uma máquina que permite a colocação de um disco de fresa pequeno e que abre um canal em formato de meia-lua. Neste canal a gente introduz uma alma que tem um formato parecido com biscoito, por isso ela é chamada de biscoiteira, certo? O que é melhor? Usar a fresadora de junção para unir peças ou usar cavilhas? Como tudo na vida, né? Que nem LP, para quem sabe o que é um LP, né? Tem lado bom e tem lado ruim, né? Tem LP que nenhum dos lados é bom, todos os dois lados são ruins. No caso da cavilha e do biscoito, a gente tem vantagem e desvantagem nos dois casos. Desvantagem da cavilha. Você precisa ter processos de furação extremamente precisos para você posicionar corretamente as cavilhas e juntar as peças. Vantagem, é muito mais barato você usar uma furadeira elétrica portátil do que você usar uma biscoiteira, uma fresadora de junção, uma máquina de custo mais alto. O preço da cavilha também é mais baixo do que o preço de um biscoito, mesmo que você faça o biscoito em casa. No caso da fresadora de junção, vantagens e desvantagens. A fresadora de junção, usando o biscoito, primeiro, é muito mais fácil posicionar, porque você tem um rasgo. Você não tem um furo com o centro, que você tem que alinhar os centros perfeitamente. Você tem rasgos, a fresadora de junção, ela tem um batente para posicionar esse rasgo. Se você colocou corretamente a fresadora de junção em cada uma das peças, os rasgos vão estar alinhados. E como eles são rasgos, não são furos, se você tiver um desalinhamentozinho na posição para lá e para cá, fica mais fácil alinhar, certo? O biscoito se ajeita mais facilmente. Além disso, o biscoito, para um comprimento de cavilha de 1,5 diâmetro em cada furo, ele tem uma linha de colagem maior do que a da cavilha, certo? Então essas são as vantagens. A desvantagem, como eu havia dito, é o custo mais alto da fresadora de junção. O Max Santos pergunta sobre marcadores de cavilhas. Max, você pode usar marcadores de cavilhas, aquelas em que você marca o centro, como um último recurso, mas eles nunca vão dar a precisão que um gabarito que posiciona e garante a perpendicularidade do furo vai te dar, certo?
é muito difícil você conseguir a mesma precisão com um marcador de centro de cavilha que você obtém com um gabarito de furação. Então, como último recurso, né, melhor do que furar a olho, né? Mas um gabarito de posicionamento e perpendicularidade, né, de furo guia, ele é melhor que o marcador do centro da cavilha. E por fim, René Silveira e Roberto Marques perguntam como fazer esse gabarito, né? Primeiro, você precisa ter uma peça esquadrejada, né, ou uma peça em que você garanta que estas superfícies aqui são perpendiculares à superfície de referência que você vai encostar na peça, certo? Esta superfície aqui tem que estar também no esquadro em relação a essa aqui, porque ela te dá o batente de posicionamento. Se ela estiver torta, uma furação vai ficar diferente da outra, né? E além disso, você precisa que os teus furos estejam perpendiculares à superfície. Onde é que você consegue isso? Com muito maior facilidade numa furadeira horizontal, com maior dificuldade numa furadeira de bancada. Você precisa garantir, neste caso, que a mesa da sua furadeira de bancada está absolutamente perpendicular com o eixo do mandril e, consequentemente, com o eixo da broca, se a broca não estiver empenada, se a broca estiver bonitinha, alinhadinha, certo? Então, ou uma furadeira horizontal, que é o desejável, ou uma furadeira de bancada na qual a mesa esteja absolutamente perpendicular em relação ao eixo do mandril. Ok? Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior Marcenaria Fina no Facebook ou no YouTube, ou então fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?